Olá, tudo bem? Vamos continuar os nossos vídeos e hoje estamos aqui com a Silvia. A Silvia Seleghini, ela é psicóloga clínica há mais de 20 anos, psicopedagoga, master coach, especialista em técnicas psicossensoriais de dessensibilização de trauma, neurofisiologia do trauma, hipnoterapeuta, palestrante, vice-presidente do Instituto Águia Coach, terapeuta certificada das técnicas Reiki, florais, EMDR, TRE, experiência somática, coerência cardíaca, TFT, TAT e VKDT. Seja muito bem-vinda, Silvia. Oi, Maraísa. Obrigada pela oportunidade, por mais uma chance de estar compartilhando com você um vídeo. Acho muito legal esse trabalho que você faz. Eu já tive até retorno profissional mesmo de um vídeo passado que a gente fez. E é um prazer imenso estar aqui com você e compartilhar de um trabalho profissional mesmo. Muito obrigada pelo convite e por esse espaço. Eu que agradeço, Silvia. E então, Silvia, conta um pouquinho pra gente como que foi assim a sua infância, porque essa série de vídeos estamos aqui trazendo várias pessoas compartilhando sua história, né? Então, como que foi a sua infância? Então, eu fui uma menina, eu era do tipo muito tímida, era aquela bem quietinha, não dava trabalho para nada. E eu lembro que a minha mãe falava muito que eu era muito distraída. E ela ficava brincando comigo, né? E contando para as pessoas e ria assim, nossa, Silvia, eu tenho que falar. Tá andando na rua, eu tenho que falar, Silvia, olha a poça. Silvia, olha o poste. Silvia, olha o orelhão. Naquela época tinha aqueles, né? Orelhão grandão de telefone que a gente usava. E eu lembro que ela falava muito isso, mas eu não entendia muito bem o que acontecia. Né? Eu realmente eu esquecia a mochila na escola, eu esquecia blusa na escola. E minha mãe ficava, às vezes, indignada, ficava brava comigo, brigava. E uma vez ela me levou no neurologista e deu um diagnóstico de disritmia. Cheguei a tomar uma medicação e tal. E assim foi a minha infância. Era aquela menina quietinha que às vezes se isolava, ficava muda. Eu tinha umas crises assim de mutismo. Minha mãe falava que eu fazia greve de fala. Ixi, não adianta falar com ela hoje, porque hoje ela está de greve de fala. Então, eu era bem retraída nesse sentido. E esses momentos, hoje, assim, analisando e lembrando, esses momentos de greve de fala, normalmente era quando eu estava aborrecida com alguma coisa, chateada ou ressentida. Eu me calava e eu levei isso por muito tempo, até minha vida adulta, até, enfim, depois que eu fiz a psicologia, comecei a fazer terapia, isso eu fui tratando. Inclusive a timidez, o mutismo que eu levei ainda por algum tempo na minha vida adulta, até beirando os 40 anos, eu ainda tinha todo esse padrão. E aí, fazendo terapia, eu fui resolvendo essas questões, né? Fui mudando, porque era algo que me incomodava muito. Eu não gostava de ser aquela pessoa calada que estava no meio de pessoas, inclusive familiares, pessoas conhecidas, amigos, mas que não conversavam. E a pior situação, o pior momento dessas situações era quando as pessoas falavam: gente, vamos parar de falar e deixar a Silvia falar. Aquilo para mim nossa, eu queria fazer um buraco no chão e enfiar minha cara dentro. Era o pior momento das situações sociais, porque eu tinha uma trava, assim, eu tinha um bloqueio muito grande. E aí eu consegui tratar tudo isso através de terapia mesmo. E a questão da atenção foi minha infância toda, eu tomei remédio por uns
4 ou 5 anos. E até então não existia essa nomenclatura de TDAH que existe hoje, era dissitimia. Mas eu só descobri isso também depois de adulta. Eu fiz uma consulta, eu já era mãe, inclusive, meu primeiro filho começou a apresentar sinais de dificuldade de concentração na escola, a escola me chamou, e aí eu comecei a fazer uma pesquisa sobre o assunto, e aí eu descobri que existia o tal do déficit de atenção. Aí procurei um médico, tanto para mim quanto para ele, e nós dois fomos diagnosticados com TDAH. E foi uma batalha, assim, grande, até descobrir, até fechar esse diagnóstico, tentar adaptação com medicação, nem eu e nem ele nos adaptamos. Tivemos efeitos colaterais, assim, de abalar o sistema nervoso, começar com tremores. Ele, em especial, ele recusou mais cedo. Eu ainda tomei por 1 ano, mas comecei a ficar com tremores, aí eu decidi por minha conta parar. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa de como funciona o cérebro, o que é, né? Qual é a parte que é afetada, que leva ao diagnóstico de TDAH, e fiz vários estudos, várias pesquisas em cima disso. Comecei a estudar neurociência, fui entendendo um pouco mais do cérebro, e quando eu estive no médico, ele falou que o antigo diagnóstico de dissitimia, que era o que eu tinha, era para pessoas que tinham os sintomas de TDAH, que é diagnosticado hoje, mas o nome que eles davam era esse. Então, é como se eu tivesse tido o diagnóstico, só que com um nome diferente. E aí, a partir da evolução da ciência, né, a medicina, eles foram mudando e aí alterando essa nomenclatura. Então, a antiga dissitimia, isso foi uma fala de um neurologista. Eu não sei se isso, enfim, procede ou não, mas foi a explicação que ele me deu, que todo mundo que recebeu o diagnóstico de dissitimia era, na verdade, um TDAH, não era dissitimia. E era diagnosticado através de um eletroencefalograma. E hoje, enfim, tem uma bateria de teste que faz, mas o que eu entendo é que esses testes neurológicos, esses exames neurológicos que são feitos, ele é para descartar alguma disfunção nas partes do cérebro, porque o diagnóstico de TDAH mesmo, ele é mais clínico. Então, e de observação, e de persistência dos sintomas. E aí eu fui aprendendo tudo isso, fui vendo quais eram as coisas da nossa rotina que também podia afetar a atenção, para ver se não tinha, se tinha alguma relação, por exemplo, noite mal dormida, então você perde a qualidade da atenção, pessoas com anemia, fica, né, com aquela sensação de fraqueza, de sonolência, isso também faz perder a qualidade da atenção. Respirador bucal, a pessoa que respira pela boca, principalmente quando está dormindo, também menos oxigenação para o cérebro, né? Então isso também afeta a atenção. Então eu fui descobrindo que tinha muitas coisas que afetavam a atenção. E fui fazendo uma análise, né? Vendo na vida do meu filho o que poderia ser. Na época ele era respirador bucal, ele tinha amígdalas aumentadas, ele tinha adenoide. A gente foi tratando, mas os sintomas eles permaneceram. O que era característico de TDAH, a gente foi eliminando fatores externos, mas mesmo assim persistiu. E aí foi definido que ele realmente tinha TDAH. E aí eu caí de cabeça nesse tema e fui estudando, entendendo como é que funciona. Eu vi que a meditação ajudou muito. Depois que eu comecei a meditar, melhorou bastante. Aí eu fui pesquisar por que
muitas pessoas falam, né, que meditação cura. Vocês já devem ter visto vários depoimentos de pessoas que começaram a meditar e falaram, nossa, me curei disso, me curei daquilo. Aí eu fui também pesquisar e entender por que que isso acontece. E eu vi que a meditação, ela autorregula o sistema nervoso. Então, você respirar profundamente, né, com atenção mesmo, limpando a mente, limpando o pensamento, e estando ali com você presente, isso autorregula o sistema nervoso que muitas vezes é responsável por sintomas, que é essa desregulagem do sistema nervoso. E por isso que a meditação funciona, mas ela precisa ser praticada todo dia, tem que ser colocado na sua vida, mesmo como um estilo de vida, como escovar dente, tomar banho, algo que ele é necessário diariamente. Eu comecei a praticar diariamente e eu senti que essa questão da atenção deu uma boa melhorada. Ainda assim, eu fui criando um plano de treinamento, entendendo essa parte da frente, que é o córtex pré-frontal, que é o responsável pela atenção. E aí eu estudei um pouco mais a fundo o funcionamento do córtex e fui um pouco para a linha de neurociência, né? Acabei direcionando os meus estudos. Isso foi muito particular. Fiz alguns cursos, não nível de especialização em pós-graduação, cursos rápidos de 15, 20 horas, assim, para ter o conhecimento e saber por onde andar, que caminho seguir, né? E aí eu descobri, através da neurociência, que o nosso cérebro ele é neuroplástico. Então, ele tem uma capacidade de mudança a partir do momento que você começa a treinar. E aí eu falei, bom, se no TDAH, né, é um mau funcionamento aqui da região do córtex, se a gente fizer exercícios que vai ativar essa região, então a repetição desses exercícios, para quem não funciona, pode passar a funcionar. E aí eu fui montei um treinamento em cima disso. Tenho feito já tem um tempo que eu tenho aplicado nos meus pacientes e tenho tido ótimos resultados. Aí eu fui conhecendo, estudei um pouco também sobre ginástica cerebral, enfim, fiz uma bateria para fazer esse treinamento com alguns exercícios para não só ativar o córtex, mas ativar o cérebro como um todo, que melhora, né, pensamento lógico, melhora não só a memória, a concentração, mas você tem um melhor aproveitamento do seu cérebro. E tenho tido ótimos resultados com a aplicação dessa bateria, resultados bem positivos e rápidos. Então, está sendo bem interessante esse trabalho. Ah, legal. Então, Silvia, então deixa eu entender aqui. A sua infância, então, foi... você tinha TDAH? Opa, voltou, a gente tinha dado uma travadinha. Só que aí foi diagnosticado como disritmia e você tomava medicação para isso, sem saber que era algo mais psicológico, né? E como que foi a sua O TDAH, ele não é psicológico, né? Não é psicológico. Ele é uma falha... Não, o TDAH não. Ele é uma falha do córtex pré-frontal. Mas, por conta dessa falha, por conta das distrações, das repetições no erro, porque também é uma parte que tem a ver com o planejamento. Então, aquelas pessoas, né, que não conseguem planejar, começam a fazer coisas e não termina, ou planeja, mas não executa, porque é uma falha que tem aqui no córtex. Então, são pessoas muito rotuladas. Como eu falei para você, né, que a minha mãe, ela ria disso. Ela ria da minha distração, ela contava para as pessoas rindo, mas aquilo, de uma certa forma, talvez esse perfil que eu desenvolvi de
de me fechar, de ser mais calada, de ter aquelas crises de mutismo, era a forma que eu tinha de lidar com essas gozações que vinham, porque as pessoas não entendiam. Então, as pessoas com TDAH, elas são mesmo rotuladas como muitas vezes preguiçosa, como se a desatenção fosse algo que ela pudesse controlar, mas quem tem o TDAH não controla, realmente não tem controle, é algo muito difícil. Então, quando eu pego um paciente com TDAH, por exemplo, e a gente fecha o diagnóstico, eu não fecho o diagnóstico sozinha, eu sempre peço uma avaliação de neurologista, às vezes de até otorrino para ver processamento auditivo junto com fonoaudiólogo. Então, eu sempre peço uma avaliação de outros especialistas e, com base nos resultados, a gente faz um alinhamento ali de resposta do paciente e fecha. Quando fecha o TDAH, aí eu explico para o paciente, olha, o seu quadro é esse. Até então você não sabia, porém você não sabia o que fazer. Agora que você sabe, é tua obrigação fazer alguma coisa para lidar com essa dificuldade. Então a gente trabalha a questão prática de treinar e trabalhar com o cérebro para ativar essa parte que não funciona, fazer com que ela funcione. Na verdade, ela funciona, mas ela funciona sob pressão. Entendi. Em situações normais, ela não funciona. O que o TDAH, por exemplo, junto com hiperatividade principalmente, são aquelas pessoas que se envolvem muito em confusão. Porque essa confusão faz com que o córtex funcione. E o córtex funcionando, o que? Aumenta a dopamina, dá uma sensação de bem-estar. Nossa. É muito legal. Algo incrível, assim, né? Não, é incrível, assim, como que cada pessoa é um ser único e tem lá as particularidades. Eu adoro ouvir essas explicações. E aí, por conta desse contexto, aí afeta o psicológico. E aí tem uma série de problemas. Aí, uma baixa autoestima, né? Pode ser, no meu caso, por exemplo, foi a timidez. Quem é hiperativo vai para o lado da agressividade, né? De agressão mesmo, às vezes verbal, às vezes até física, dependendo do perfil. Cada um tem um perfil ali e vai tender para um lado ou para o outro. Né? E aí, por isso que afeta o emocional. Então, tem que trabalhar o emocional, mas por conta, né, do contexto, de como desenrolou, enfim, até o momento que você descobre. Então, uma série de problemas acontece. Mas a causa mesmo é uma disfunção, é um mau funcionamento do córtex pré-frontal. Ok. Pode existir a desatenção de origem psicológica, que é aquela criança que não se sente atendida no lar, no meio social. Então, ela gera um comportamento de desatento como forma de chamar atenção. Entendi. Mas durante a avaliação é possível identificar isso também. Ok. Certo. E Silvia, como foi a sua adolescência? Foi voltado assim, tipo, essa coisa da timidez ou como foi a sua adolescência? Essa timidez, ela veio até a idade adulta. Eu passei minha adolescência toda assim, bem... Eu era de poucos amigos, eu escolhi assim uns, era muito seleta. Eu não era muito de sair, de me socializar, eu era bem fechada. E assim foi minha infância e minha adolescência, assim, bem retraída mesmo. Eu namorei muito tarde, eu namorei com 17 anos. Eu tive poucos também relacionamentos, justamente por isso. Era travadona, assim, era um bicho, tipo, o bicho da floresta na cidade, assim, toda... E era daquela que ficava vermelha, que o coração batia, de tremer. Nossa, a timidez, assim, era terrível. Foram momentos, assim, muito difíceis. Sim. Eu fico muito feliz, assim, de ter conseguido me livrar disso. Era algo que me incomodava muito. Às vezes eu sentia, por exemplo, na escola, já mais na fase, né, de início da adolescência, assim,
os professores faziam perguntas, eu sabia a resposta, mas só de imaginar levantar a mão, meu coração disparava e eu não conseguia fazer aquilo. Ai, te entendo. Engraçado que eu sempre fui muito esforçada, assim, nesse sentido. E um dia eu decidi, eu falei, eu vou levantar a mão. Se eu souber a resposta, eu vou levantar a mão. Porque eu perdia ponto com isso, né? E eu não gostava, né? Eu sempre fui boa aluna, eu sempre gostei de estudar, até hoje eu estudo muito, assim, né? Nossa, o que eu estou fazendo de curso nessa quarentena, você não tem noção. Ontem eu peguei 3 aulas, uma meio-dia, uma 4 da tarde e uma à noite. Você tem uma ideia. O que aparece aí que eu acho interessante, eu estou fazendo. Eu continuo estudando e eu gosto muito. E eu sempre gostei muito de estudar. Mas por conta dessa dificuldade da atenção, eu sempre fui uma aluna mediana. Então, as minhas notas eram sempre em cima da média e eu lembro que eu tinha muita dificuldade para estudar. Então, eu ficava horas estudando e assim, o meu rendimento era muito pequeno. Entendi. Porque realmente era difícil. Por exemplo, tem TDAH, que eu vejo hoje, que eu pego no consultório, que tem um QI alto. Então, ele estuda pouco e tira nota alta. E aí as pessoas às vezes não entendem. Ah, mas se tivesse TDAH mesmo, não ia tirar nota. Não, é porque depende do QI. O meu QI, ele é mediano. Então, eu precisava de um tempo maior para estudar. Mas como eu ainda tinha na verdade, o meu QI não. O teste que eu fiz, ele deu superior. Só que como tem, né, a dificuldade de concentração, então eu demandava de um tempo maior para estudar. Quem tem um QI muito superior, que é mais alto, né, do que o meu mais superior, ele, num tempo menor, ele consegue estudar e absorver o conhecimento e sem a interferência do TDAH. Porque a gente tem, quem tem TDAH tem um tempo, né, que consegue se concentrar. Aí passou daquilo, gera um cansaço e aí começa a dispersar e aí não produz mais. Quem tem um QI muito superior consegue absorver o conteúdo dentro desse tempo limite do TDAH. Eu precisava muitas horas, ficar muitas horas estudando. Então, isso era um desgaste também. E era difícil eu tirar uma nota muito alta. Minha nota sempre foi 7, naquela época era de 70, né? Que era até 100, na verdade. Era de 10 a 100. Então, era 70 que era a média, 70, 80. Não passava muito disso, não. Raro eram as matérias que eu tirava acima de 8. Mas era uma aluna muito aplicada, assim. Raramente aliás, eu fiquei uma vez só de recuperação, desde o primário até o colegial, que eu me formei no magistério. Então, eu fiquei só uma vez de recuperação, foi em física, assim, foi meu trauma da vida. Ligada aos estudos. Então, eu era muito aplicada. E aí eu decidi. E aí, por conta dessa timidez, um dia eu decidi que eu ia levantar a mão. E nesse dia eu consegui. A professora fez uma pergunta, eu sabia a resposta, mesmo eu sentindo ali meu coração disparar, eu levantei a mão, quase gaguejando, quase que a voz não saiu, e eu consegui responder. E aí eu fui enfrentando isso. Pelo menos em sala de aula, eu fui conseguindo verbalizar mais, participar mais da aula. Mas no social ainda era um pouco difícil. Foi só mesmo com um processo terapêutico, depois que eu terminei a faculdade, comecei a fazer terapia, que eu melhorei mesmo, que hoje eu falo que eu virei cara de pau, eu falo, e isso não me atrapalha mais, não, graças a Deus. Mas a adolescência toda foi assim, você falar, o que você lembra da adolescência? Eu me lembro, eu me vejo muito sozinha, mais isolada, mais quieta, mas não infeliz. Eu não acho que eu era uma adolescente infeliz. Eu era reservada. Sim, entendo. E depois, como foi assim, o início da sua vida adulta e até mesmo por que você escolheu fazer a psicologia? Conta mais aí sua vida adulta. Eu me lembro que eu fiz magistério na época do colegial. Antigamente era colegial e aí a gente tinha algumas escolhas, né? Que era o magistério, contabilidade, acho que era um técnico e o básico.
Hoje, ensino fundamental é igual para todo mundo, né? Na minha época não era assim. E aí eu escolhi fazer magistério porque eu tinha um sonho de ser professora. Eu queria muito ser professora. E no final, quando eu terminei o magistério, eu tinha que decidir qual faculdade fazer. Inicialmente, eu pensei na pedagogia, que tinha tudo a ver com o magistério. E aí eu estava em casa um dia, meio em dúvida, assim, falei com a minha mãe que eu não tinha muita certeza se era a pedagogia mesmo que eu queria fazer. Aí minha mãe não era muito boa, assim, para conversar com essas coisas, assim, mais, né, ligado a estudo, que ela tinha só ensino primário. E aí ela pediu que a minha tia e um tio conversassem comigo em momentos diferentes, tal. Mas eu ainda fiquei na dúvida. Coincidentemente ou não, se é obra de Deus ou não, nessa semana, antes ainda de eu fazer a inscrição no vestibular, estava dentro do prazo que eu ainda ia fazer, não estava aberto ainda, passou um vendedor de livros na rua. Naquela época era muito comum as pessoas passarem vendendo, como é que fala? Quando tem uma sequência de livros. Enciclopédias? Ou não? É enciclopédia também, A mas é série uma de seleção livros? de livros. A coleção de livros? Uma série de livros do mesmo tema com, né, esqueci o nome agora, não lembro agora, mas era o tema, eu sei que tinha dentro, era um pacote e tinha vários livros, dentre eles tinha uma coleção de psicologia infantil. E aí meu pai comprou esses livros e deixou lá, assim. Ele também não era muito de conversar, meu pai era bravo, assim, meio coronel, assim, meio, sabe, sargento, assim. Ele não era muito de conversar, não. Ele mandava e brigava, né? E aí deixou os livros lá. Eu peguei os livros de psicologia, comecei a ler e fiquei apaixonada, fiquei encantada. Isso foi, assim, coisa de menos de uma semana de fazer a inscrição do vestibular. E aí eu cheguei para minha mãe e falei: mãe, é isso que eu quero. Porque casou com o magistério, que era livro de psicologia infantil, casou com o magistério que eu tinha feito, mas com o lado da psicologia que eu fiquei encantada a partir da leitura daqueles livros. E aí eu prestei o vestibular, coloquei como primeira opção a psicologia e segunda opção a pedagogia. E consegui passar dentro da primeira opção e fiz a psicologia. Foi assim que eu conheci. Eu me casei muito cedo, me casei com 23 anos, naquela época era normal, né? Eu estava já no quarto ano da faculdade quando eu me casei. Então eu saí de São Paulo, eu morava em São Paulo, na capital, na zona leste de São Paulo, o último bairro da zona leste, um bairro bem simples. E eu estudei em escola particular, escola pública, até o colegial, magistério, né? Todo o meu processo inicial de estudo foi em escola pública, a faculdade foi particular. E casei muito cedo, casei com 23 anos, saí de São Paulo. Na época, o meu noivo era militar da aeronáutica, e aí ele estava servindo em Natal e ia se mudar para Campo Grande na época do casamento. Então, eu já fui direto para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e passei a morar lá depois do casamento. E aí eu encerrei o quarto ano, tirei o diploma de bacharel e licenciatura em São Paulo, e após o casamento, com a mudança, eu fiz a formação lá em Campo Grande, que foi o último ano. Eu peguei a parte dos estágios, da formação mesmo, a parte clínica da psicologia foi lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E aí essa minha trajetória, depois que eu me formei, um ano depois, mais ou menos, veio meu primeiro filho, o Rodrigo. Depois de 4 anos veio a Bruna, minha segunda filha. Quando a Bruna já tinha 3 para 4 anos, eu decidi voltar a estudar e, enfim, passar por um processo de atualização dentro da psicologia, porque eu queria começar a trabalhar.
Inicialmente, a minha ideia era trabalhar em escolas. Cheguei a enviar currículo, mas tinha filho pequeno e mulher de militar. Então, mulher de militar tem fama de mudar muito. Então, é muito difícil para a gente conseguir emprego. E eu não tinha conhecidos, né? Como eu era de fora, nessa época eu já estava aqui em Brasília. Eu vim para cá, minha filha era pequena, ela era bebezinha, ele teve uma transferência para cá. Ela tinha 6 meses, o Rodrigo tinha 4 anos. Então, a gente veio para Brasília e ficamos aqui até hoje. Saímos um período de 2 anos para ele fazer um mestrado no ITA, mas voltamos para cá e estabelecemos aqui a residência. E aí, como ele estava mais firme aqui, eu falei, bom, já que você está conseguindo ficar estável, eu vou começar a trabalhar, vou começar a me atualizar, fazer. Foi quando eu fiz a pós-graduação em psicopedagogia, que ainda estava dentro daquela linha de pensamento de trabalhar com escola, com criança, que era o meu desejo inicial. Aí nesse período que eu fiz a psicopedagogia foi quando saiu o mestrado dele. Então, eu continuei durante os 2 anos do mestrado dele fazendo cursos. Fiz cursos lá em São José de avaliação, de testes para aprender a fazer psicodiagnóstico. E aí, só em 2005, quando eu voltei para Brasília, que aí eu fui nas escolas, comecei a procurar emprego nas escolas, não consegui, fui em várias escolas, aí não consegui nenhuma e recebi um convite para trabalhar numa clínica que estava iniciando. Assim, foi um pouco surpresa, porque eu não pensava em clinicar, não era algo que estava nos meus planos, mas eu não sou de perder oportunidade, né? Como apareceu, e eu gosto de desafios, eu gosto de aprender, eu gosto de coisas diferentes. Então, eu resolvi encarar a clínica. E aí comecei a fazer outros cursos mais ligados à área clínica, já utilizava a psicopedagogia, trabalhava com crianças inicialmente, né, com dificuldades de aprendizagem, e aí depois eu comecei a fazer outros cursos e aí comecei a atender também adolescente, adulto, por conta do curso de trauma, essa especialização que eu fiz nessa linha de trauma. E que desde então eu não parei mais de estudar. Sempre tem novidade no mercado, sempre tem uma técnica nova e eu sempre coloco a minha direção, meu foco nessa questão do trauma. Porque eu vi que muitas pessoas sofrem de trauma, muitos sintomas têm origem em trauma e trabalhando o trauma você resolve, às vezes, rapidamente, depende, né, da história de vida, depende, enfim, do tipo de trauma, mas algumas vezes pode acontecer de resolver mais rápido e eliminar os sintomas da pessoa só dessensibilizando o trauma. E aí eu comecei a ver isso, apliquei isso na minha vida, acho que a questão da timidez, a questão do mutismo que eu tinha, né, no meio social eu ficava travada, não saía nada, dava aquele brancão e eu não conseguia conversar. Isso tudo eu resolvi com as terapias do trauma. Para mim, assim, foi fantástico. E aí eu segui muito nessa linha. Agora, atualmente, há pouco tempo, eu fiz uma formação em coach, mas eu acabo direcionando para o trauma, que é algo que, assim, entrou no meu coração. E é algo que eu sei que funciona, é um trabalho que eu sei que funciona. E é muito bom, assim, você vê, eu vejo as pessoas falarem, né, após uma dessensibilização, por exemplo, uma que me marcou muito, acho que foi a primeira dessensibilização que eu fiz de abuso sexual. A pessoa, após uma semana, ela chegou para mim e falou assim, nossa, parece que passou uma que boa dentro de mim. Isso me marcou muito. Tamanho é o efeito, né, do trabalho que essa dessensibilização traz de alívio. Então, de ver isso me faz focar mais nessa área, né, de trauma. Mas tenho trabalhado com coach também. Existe, né, muitos casos de
de trauma, mas tem pessoas que têm perfil para coach e dá para levar, dá para fazer o trabalho bem legal e ter resultados também rápido, porque o coach, ele apresenta isso, um trabalho bem feito, com técnicas aplicadas no momento certo, na hora certa, para a situação certa, você consegue também ter bons resultados e mudanças rápidas na pessoa. E aí eu fui direcionando conforme, né, foi surgindo, eu fui pegando, fui aproveitando, e eu não perco a oportunidade, não. Tá certo. Hein, Silvia, pela sua fala, eu percebo assim, todo mundo deveria passar por algumas sessões de terapia, né? Porque tudo aí que você falou, alguém, algum perfil se encaixa, né? Com Então, certeza, com certeza. porque trauma Infelizmente, é algo que. muita gente, né, ainda tem esse rótulo de que psicólogo é médico de louco. E, na verdade, não, né? É justamente para você não ficar louco que você tem que ir ao psicólogo. Prevenir, não Prevenir. remediar. Prevenir, porque, assim, quando você trata da mente, você trata do corpo. Sim. E uma mente saudável é um corpo saudável. Sim, é porque tratando a mente, a gente consegue, por exemplo, criar um hábito saudável, né? Que aí limpa, passa, né? Passa que boa lá, limpa o que de ruim está lá travando para criar um novo hábito, um hábito saudável, algo mais produtivo. E aí, se precisar de coach, vai com coach e Sim. complementa, e é algo que aí, no caso, você também tem as terapias holísticas, vai uma coisa complementando a outra, né? E o cliente sai aí com alta performance. Com certeza. Olha, eu já tive diagnóstico, houve uma época na minha vida, o tanto que a terapia ela é importante, né? E não só, como eu falei, não é médico de louco, mas ela serve justamente para tratar sua mente, para evitar que outros problemas venham, né? Através da somatização. Então, eu já tive diagnóstico de fibromialgia. Houve uma época na minha vida, a gente pode depois fazer uma live para falar sobre fibromialgia. Sim. Então, houve uma época na minha vida que eu não conseguia pentear meu cabelo, fazer esse movimento, tirar a blusa, assim. Eu precisava de ajuda de tanta dor que eu tinha no ombro. Era infernal, assim. Eu tinha que dirigir, os meninos eram pequenos, eu tinha que levar e buscar na escola. E eu lembro que eu dirigia chorando, assim, de dor, porque eu não tinha outra opção, eu tinha que fazer. Foi uma fase, assim, muito dolorida, muito terrível. E através de uma terapia, de uma dessas técnicas aí que você citou do meu currículo, que eu fiz, que eu aprendi, e eu me curei da fibromialgia. Nunca mais eu tive... Eu vivia, juro, eu vivia em fisioterapia. Era gelo aqui, era tense, era pulso, era cotovelo, era ombro e era quadril. Porque eu tinha dores, então como eu era fechada, né, eu tinha esse perfil de somatizar. Quem tem esse perfil muito fechado, que tem essa predisposição à fibromialgia, normalmente tem esse perfil fechado. Então o corpo ele começa a gritar, chega uma hora ele começa a gritar, e tudo aqui é tudo psicológico. Então esse pode ser tema para um próximo encontro nosso, falar um pouco mais sobre isso, mas o tanto que eu me senti beneficiada, é por isso que assim, eu tenho muito amor no que eu faço, eu gosto muito do meu trabalho, porque assim, eu vivi resultados, né? Eu passei por uma lapidação assim, quem me viu antes e quem me vê hoje diz que é outra pessoa, né? Por muitas coisas que eu já passei, um padrão emocional, um padrão psicológico que eu tinha e que eu fui modificando, né? Hoje eu palestro, eu dou aula, eu não tenho mais problemas com timidez ou com mutismo, nada disso. Se eu me aborreço, eu consigo falar, eu consigo expressar, antes eu me calava. Então foi todo um processo. Então a psicoterapia, cara, não tem, sabe, acho que não tem palavras para descrever
ver o benefício que traz. E eu fico, assim, muito, muito emocionada quando eu vejo a recuperação de um paciente, quando eu vejo um paciente, sabe, evoluindo, indo para frente. E, assim, várias pessoas já voltaram depois de um tempo para me agradecer, sabe? Ou me mandam mensagem falando, olha, eu consegui. E eu vibro junto, a gente, sabe, cresce junto, a gente vibra junto. É muito legal esse processo. Todo mundo, sim, deveria fazer. Não porque tá louco, mas para não ficar louco, né? Porque Sim. se você vai somando, se você não vai trabalhando, sim, a loucura pode em algum momento surgir. Sim, e principalmente assim, as questões de infância, né? Porque eu acredito que é muito raro uma criança ter os pais assim, que desde o início eu já tenho essa mentalidade de conseguir fazer as coisas certinho e tudo, né? Vai descobrindo ao longo do caminho, né? Pelo menos assim, a minha percepção. A minha As crianças de antigamente, elas não eram muito ouvidas, né? Elas não tinham voz, elas não tinham vontade, elas não tinham... não podiam nada, tinha que obedecer a ordem de cima, que era do pai e da mãe, e calar a boca, né? E hoje em dia eu vejo que tá bem diferente. A gente até orienta os pais que deem ouvidos, que fiquem atentos aos sinais, porque as crianças sinalizam quando tem um problema. Né? A mudança de comportamento, mudança na alimentação, mudança do sono repentina, tudo isso é um sinal de que alguma coisa não está bem. E se os pais estão atentos, eles começam a enxergar isso, tem chance de fazer alguma coisa. E na minha época ainda, minha geração, acho que a geração dos meus filhos para cá já é uma geração diferente, mas na minha ainda geração, a gente não era muito ouvida, a gente não tinha voz, não podia, sabe, reclamar, é isso aí, pronto, e acabou. Tem gente que fala, né, eu apanhei e não tenho trauma. Há um mito em cima disso. Por conta até dessa lei que veio, né, das palmadas, não sei o quê, mas não é, eu acho que a lei das palmadas veio para evitar espancamento. Não a palmadinha corretiva, eu apanhei, apesar de eu ser quietinha assim, mas eu tinha os meus momentos, as minhas aventuras, os meus rompantes de aventuras foram poucos, porque para o meu azar eu era pega, né? Aí vinha aquela coisa assim, eu falo que eu sempre tive um superego muito inflado, né? Porque desde muito pequena ele ficava, tá vendo? Olha, você fez isso, aí agora você tá pagando. E vinha assim, era de imediato. Então eu sempre fui muito controlada nesse sentido também, porque a minha mente já vinha com aquele juiz que ficava ali me cobrando, tem que fazer certinho, tem que seguir a risca, né? Então eu tinha muito disso. Mas as crianças que eram mais agitadas, tinham muito mais problemas, né? Como eu tinha o perfil mais quieta, então não chamava muita atenção. Mas hoje as crianças de hoje elas têm essa oportunidade de ser mais ouvida, de fazer um tratamento. Não era comum na minha época levar a criança para psicólogo, a não ser que fosse uma coisa muito extraordinária, né? Uma coisa muito grave, um trauma muito severo era levado. Fora isso, não era comum. E hoje em dia tem muito mais facilidade de você iniciar um tratamento, né? E iniciar antes, tem pais muito mais atentos que olham, vê o filho e falam, olha, estou percebendo isso. Nossa, é muito melhor você tratar ainda na infância. Tá sinalizando, tá vendo, já trata, porque não vai levar para a idade adulta, não vai complicar, não vai, sabe, começar a gerar comorbidade. A gente fala comorbidade quando junta vários transtornos por consequência do não tratamento e de todo o contexto, como é que, né, o contexto vai influenciando e isso vai gerando e criando outros transtornos na vida da pessoa quando não é tratado. Então é muito pior não fazer, não tratar. Vai virando uma bola de neve, né? Sim. Que vai acumulando e só vai aumentando e piorando, né? Sim. Ai, Silvia, daria pra gente ficar horas aqui conversando, né? Mas... tem muita coisa para falar mesmo. Dentro da psicologia
E a minha história de vida também. Uhum. Ah, certo. Então, vamos finalizar essa etapa e depois a gente grava outros. Mas para finalizar, você tem uma mensagem, algo que você gostaria de deixar para quem assiste esses vídeos? Eu diria assim, se cuida. Se cuida, atenção aos sinais, olha, né, para você, o que seu corpo está sinalizando, o que você enxerga à sua volta, qual o reflexo disso, né? E se cuida, se ame. Isso não tem preço. Quando você volta para você, você sabe o que fazer. Quando você se conhece, você sabe o que você quer. Quando você sabe o que você quer, você sabe o que fazer. Então, a minha mensagem é essa. Se cuida. Agradeço, Silvia, pelo seu tempo, por todos esses ensinamentos, compartilhar sua história, sua experiência. É muito bom te ouvir. Que bom que você superou tudo isso, fez os tratamentos, porque hoje a gente pode te ouvir, né? E acredito que isso é uma grande motivação e inspiração para várias pessoas que ainda estão naquela fase da introspecção, conseguir, né, ter esperança de que um dia melhora, assim, porque ouvindo a sua história, na verdade, eu me via, né? Porque eu também tive essa fase de ficar vermelha, a fase do gente, cala a boca que a Maraísa vai falar, ó, cala, deixa ela aí que eu ficava vermelha E mesmo. do mundo. Ai, agora que eu não falo. Então, assim. E não falava mesmo, né? Então, assim, por isso que eu digo assim, que todo mundo deve fazer terapia, porque é algo libertador. E principalmente se for com uma pessoa como a Silvia, assim, que é esse amor de pessoa, esse carinho. Eu já fiz tratamentos com ela, então por isso que eu recomendo. E é a mágica, assim, a Merlin da psicoterapia. É muito Obrigada. bom, recomendo mesmo e agradeço muito de coração a gente poder fazer parcerias e amizades, parcerias e tudo mais, porque não tem preço, porque algo assim que eu venho dizendo, compartilhando nos vídeos, é justamente não somente focar na questão profissional ou só, tipo, na parte egoísta e construir network, relacionamentos e relacionamentos duráveis, né? Mesmo que às vezes a gente fique um tempo aí sem se falar, envolvido com algum projeto, assim, alguma fase da vida, assim, mas é algo que é muito bom a gente ter a certeza que quando a gente manda mensagem, oi, tudo bem? Não quebrou o vínculo, continua. O tempo não afeta o sentimento, a interação e tudo, né? E mesmo que a gente não tenha aquela comunicação constante, é algo que a gente sabe que sempre tem, todo mundo está lá se torcendo pelo sucesso do outro, porque antes da quarentena era a vida todo mundo corrida, então, mesmo na correria, mas sempre estava lá torcendo pelo sucesso. Agora, na quarentena, fica bom que dá para a gente conversar bastante, estudar bastante, conversar bastante, e dá para fazer várias coisas. Essa parte eu tô adorando. Saber aproveitar, né? Olhar o lado bom das coisas, né? Se a gente ficar focando só no ruim, a gente adoece também. Né? Ver o que tem de bom e tô aproveitando. Nossa, além dos cursos, eu fiz crochê, me enterrei na cozinha, que eu adoro cozinhar, e fui fazendo coisas diferentes, aprendi um monte de coisa diferente, fui, sabe? Fui mudando. Até coisa com casca que eu não usava, fazendo reciclagem de uma casquinha de laranja cristalizada assim, que ficou maravilhosa. Depois vai compartilhar. E aí fui aprender.
tá no meu blog. No seu blog? Conexão comigo mesmo. Tá no meu blog a receitinha da casca de laranja e até a análise que eu fiz da importância também do trabalho na cozinha, né? O quanto esse trabalho ele traz de aprendizagem. Então eu fiz um textinho lá, educando com a casca de laranja, depois tu dá uma olhadinha lá. Que legal, vou colocar tudo abaixo do vídeo para o pessoal acompanhar, então. Silvia, muito obrigada. Conexão comigo mesma. Legal. Vou colocar tudo, tá? O seu Instagram, o seu blog, deixar tudo arrumadinho aqui abaixo do vídeo, e o pessoal acompanha. Tá joia. Obrigada, Maraísa, mais uma vez. É muito bom estar com você, mesmo que seja à distância. Eu gosto muito de você. Muito obrigada por esse momento e por esse espaço. E estamos juntos aí. Estamos juntos. Gratidão. Gratidão. Até mais, continue acompanhando as outras histórias, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, que ainda temos muito conteúdo de qualidade. Abraço e até mais. Tchau. Tchau.